Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre cada um de vocês. Quero dizer que eu me sinto muito honrado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês novamente. Pastor Darlan, obrigado. Isso é uma bênção, sua família. Deus conceda a graça sobre vocês de uma forma muito especial. Dizer que eu me sinto muito honrado pela forma como eu sou tratado nas vezes que estive aqui. Na verdade, me senti muito acolhido e isso faz toda a diferença. Então Deus abençoe sua vida e que essa maneira de expressar o reino através do amor e desse acolhimento esteja sempre sobre vocês. Deus vos abençoe abundantemente. Abra sua Bíblia no primeiro livro escrito por Samuel, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, e o versículo é o versículo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 3. À medida que você encontrar como sinal, diga amém. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Versículo 4: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Vou repetir só o versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Glória a Jesus. Me empreste alguns minutos da sua atenção. Queridos, Samuel, ele é um elo entre o período que os juízes governaram a terra, que seria o que a gente chama de teocracia, e ele, a partir do momento que ele exerce o seu ministério, Samuel, ele é um profeta, ele é um sacerdote e ele é um juiz. Ele vai exercer o ministério dele no final desse período que os juízes estavam governando a terra. Segundo a Bíblia, esse período é um período muito obscuro por um motivo. E o motivo que faz o período em que os juízes governam ser um período obscuro é o fato de que eles não seguiam, ou não obedeciam, ou não respeitavam a ninguém. Então faziam aquilo que eles bem entendiam. Era uma espécie de anarquia. Não se submetiam a nenhum tipo de governo, e eles viviam uma onda de arrependimento, pecado, escravidão, arrependimento, pecado, escravidão, e eles viviam esse ciclo. Para Deus livrá-los da mão de algum povo, eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, livrava-os da mão dessa nação ou desse povo, mas logo em seguida eles voltavam para essa onda de pecado, arrependimento, servidão, e viviam esse ciclo. Samuel, ele é levantado dentro desse período e ele é conhecido como sendo o último juiz. Sendo um juiz, ele vai entregar o povo para a mão do primeiro rei, que é Saul. Então o povo está nesse processo de transição em relação ao governo. Eles saem de uma teocracia e eles vão ser entregues para uma monarquia. O nascimento dele acontece num período de escassez. Escassez, em primeiro lugar, de uma mãe. Ela tinha o seu ventre estéril e ela não gerava em virtude disso, mas havia algumas outras esterilidades em seu tempo,
havia uma esterilidade moral. Você não encontra uma pessoa moralmente idônea para poder conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Além dessa esterilidade moral, também há uma esterilidade espiritual. Olhando para a terra, no período em que Samuel está por nascer, não havia uma pessoa que pudesse ser compatível com a vontade de Deus em relação à condução do povo. Então há esse vácuo, há essa esterilidade. Dentro desse período há uma família. E a família, no capítulo de número 1, ela é composta por Eucana, seria o chefe dessa família, e ele possui uma mulher chamada Ana e outra mulher chamada Penina. Penina, segundo a Bíblia, ela já havia gerado filhos. E você sabe perfeitamente que uma forma de externar a visitação de Deus sobre uma casa dentro dessa cultura era quando a casa havia pelo menos uma criança. Então, na casa onde Ana morava, Eucana morava, Penina morava, havia uma certeza: Deus havia visitado, mas a visitação foi em Eucana e também Penina. Ana ainda não havia sido visitada. Segundo a própria Bíblia, o Senhor havia cerrado a madre dela. E por conta dessa esterilidade, que o que a Bíblia nos indica, ela é a permissão do próprio Deus, havia um problema gravíssimo dentro daquela casa, que precisava ser bem administrado. E qual era o problema? Ana era uma mulher temente ao Senhor, uma mulher crente, que ia regularmente aos cultos, sendo que a forma como ela era tratada por Eucana gerou um ressentimento no coração de Penina. E Penina, por ter sido a madre que gerou os filhos de Eucana até então, ela não aceitava a forma como Ana era tratada, e ela precisava, ela sentia-se bem em destratar Ana, enquanto eles estavam indo ao templo, para poderem cumprir os seus ritos, suas obrigações, para poderem cultuar, de modo que cada ida ao templo, para Ana, era um martírio, era uma dor sem fim. Por quê? Penina tentava incomodá-la, utilizando a pior dor que Ana sentia, que era o fato dela não poder gerar ou dar filhos a Eucana. Então, olhar para Ana era ver uma mulher com dores e amargura na sua alma, e essa provocação era contínua. Imagina, ir ao templo, Eucana, Penina e Ana. Penina sempre virava para Ana e dizia para ela assim: Deus já me visitou, mas Ele ainda não visitou você. Deus já tocou em meu ventre, mas Ele ainda não tocou em meu ventre. Deus me ama, mas Ele não ama você. Deus viu graça em mim, mas Ele não viu graça em você. Ver a maneira como Ana se comporta diante das investidas de Penina é uma lição para nós. Por quê? Porque Ana aqui é o símbolo de uma igreja que está ferida, de uma igreja que está sendo constantemente pressionada, de uma igreja que está constantemente sob ameaças e dúvidas, sendo que a Bíblia mostra para nós algumas coisas bem interessantes. Primeiro, todas as vezes que eles iam para o templo, eles precisavam sacrificar. Eucana, que era o chefe da família, entregava uma porção para Penina, uma porção para os filhos de Penina. Mas quando ele chegava na frente de Ana, ele entregava uma porção dobrada. A porção dobrada que ele entregava a Ana era exatamente para tentar diminuir a dor que ela sentia por causa do filho que ela ainda não havia gerado. E Penina sabia da angústia, Eucana sabia da angústia. Então, para tentar amenizar, ele entrega na mão dela uma porção dobrada.
Essa porção dobrada entregue na mão de Ana era para deixar muito claro para ela: Ana, nós estamos indo para o culto, então eu vou deixar uma porção na sua mão, e eu vou deixar uma a mais. E por que ele deixa uma a mais? Para nós isso fica claro, era a maneira como ele estava tratando ela. Olha, uma porção é para você, Ana, mas a outra porção é pelo sonho que está bem no teu coração. Uma porção é para você, Ana, mas a outra porção é pelas orações que você faz. Uma porção é para você, mas a outra porção é pelas lágrimas que você derrama. A porção dobrada era para mostrar para ela que ela estava sendo tratada não apenas pela forma como ela estava vivendo, mas por aquilo que ela estava gerando. Esse tratamento traz alívio para o meu coração, porque Deus sempre nos trata com uma medida a mais. E para que serve essa medida a mais? A medida a mais é para o nosso sonho, é para a lágrima que nós derramamos, é para as orações que nós fazemos. É uma coisa humanamente inexplicável. Por quê? Como que você vai explicar Deus lhe tratando sempre na proporção da oração que você faz, sempre na proporção da entrega, sempre na proporção da sua doação? O investimento que Deus faz em você, ele é sempre um investimento proporcional à entrega que você faz, à oração que você faz, ao sonho que você carrega, às lágrimas que você derrama. Por isso que o investimento de Deus com você, ele sempre está relacionado à entrega, sua devoção, a sua constância, a maneira como você se comporta diante dele. Por isso eu tenho uma boa notícia para o teu coração: se você está se entregando a Deus constantemente, descansa. Ele tem uma porção para você, mas ele tem uma outra porção para o teu sonho. Ele tem uma porção para você, mas ele tem uma outra porção para as suas orações. Ele tem uma porção para você, mas ele tem uma outra porção para as lágrimas que você derrama. Ele tem uma porção para você, mas ele tem uma outra porção para os projetos que estão guardados dentro do seu coração. Quando Eucana entrega uma porção dobrada, ele está deixando claro: uma é para você, mas a outra é para o sonho que você carrega. Deus sempre tem uma medida a mais, e essa medida está relacionada à sua entrega. Enquanto ela está subindo para o templo para poder adorar, você está pensando que a vida para Ana era fácil? De jeito nenhum, porque Penina lembrava constantemente que ela ainda não havia gerado, sendo que Eucana não a trata com nenhum desdém. Penina sim, Eucana não. E isso me mostra uma coisa: aqui Eucana é o sinônimo do tratamento de Deus, e Ana nos representa. Por que Ana nos representa? Porque dá para ver Eucana tratando Ana com muito favor, mesmo quando ela não gera nada. Mesmo quando ela não gera nada. Então, mesmo entre aspas, sem funcionalidade, ela é tratada muito bem por Eucana, o esposo dela. E ele não a trata com nenhum desprezo, com nenhum desdém, ao contrário, ele trata ela com todo amor, com todo zelo e com todo cuidado. Sabe por quê? Isso aqui é uma lembrança para nós, de que para Deus nos tratar bem, nós não precisamos, a princípio, de nenhuma funcionalidade. Porque às vezes a gente confunde o ser com fazer. Tem algumas pessoas que acham que para Deus amá-los, eles precisam fazer um absurdo de coisas. Precisam estar sempre empenhados em fazer mais alguma coisa. Sendo que não. Amar não tem a ver com produção. Deus, ele continuará amando você, mesmo sem você produzir nada. Deus continuará amando você, mesmo que você não faça nada. Sendo que tem uma vírgula nisso. Estar perto de Deus significa que em algum momento você começa a gerar alguma coisa. É impossível você ver alguém íntimo de Deus que permanece muito tempo sem produzir alguma coisa. É impossível você ver alguém caminhando junto de Deus que por muito tempo ele não gere absolutamente nada.
É aceitável alguém estar perto sem produzir e ser amável, mas é impossível alguém íntimo de Deus não produzir alguma coisa, porque isso é um desejo que nasce dentro daqueles que estão junto de Deus. Eles querem fazer algo, e isso não é para receber nenhuma recompensa, é pelo simples prazer de gerar para aquele que os comissionou, para aquele que os chamou. Todas as vezes que nós estamos junto de Deus, nós queremos: Senhor, eu quero produzir algo para Ti, eu quero fazer algo na Tua presença, eu quero gerar algo para o Teu reino, eu quero estar mais envolvido na Sua obra. Todas aquelas pessoas que são envolvidas por Deus e trazidas para perto, uma hora elas entendem: eu não posso ficar sem fazer absolutamente nada, eu preciso gerar para o reino. Nesse momento, enquanto Ana está sendo perturbada por Penina, ela vai para o templo, e ela é uma igreja que representa uma igreja ferida, e essa igreja ferida chamada Ana nos dá uma lição, porque o período que nós vivemos, as pessoas parecem que estão procurando, pastor, motivos para não cultuar. Por que você não cultua? Porque todo pastor é assim. Por que você não cultua? Porque a igreja só tem gente assim, assim, assim. As pessoas, elas estão procurando motivos para não participar do culto, para não celebrar junto um dos outros. Elas estão procurando isso, sendo que Ana, com uma angústia na alma, com feridas abertas e a perturbação constante de Penina, Ana não diz assim: hoje eu não vou para o culto não, porque eu estou ferida. Hoje eu não vou adorar não, porque meu coração está dolorido. Ao contrário, sabe o que Ana faz? Mesmo com todas as dores por causa da perseguição, ela entende: é melhor estar ferida junto de Deus, é melhor estar sendo perseguida, mas junto de Deus, é melhor estar sendo atacada, mas junto de Deus. A gente está numa teologia tão fragilizada, que as pessoas estão encontrando motivos para não cultuar, mas o que nós precisamos fazer é vencer essas desculpas que nós estamos dando para nós, para não participar desse momento e entender: eu estou indo a templo, não é porque alguém me feriu ou deixou de me ferir, eu estou indo lá porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores me salvou. Esse lugar, sim, nós temos comunhão uns com os outros, mas antes da comunhão uns com os outros, nós temos comunhão com o céu, e nós estamos aqui porque o céu é quem nos sustenta. Nós estamos aqui porque o céu é quem nos mantém de pé. Nós estamos aqui porque Deus, que nos segurou com mãos fortes e poderosas, e no dia da angústia da nossa alma, levantou nossa cabeça, nos colocou de pé, nos trouxe para a presença dEle, e é por isso que nós estamos aqui. Antes de procurar motivos para desistir, olha para o autor e consumador da tua fé e caminha novamente. Ana mostra isso para nós. Qual é a desculpa que você tem dado para não cultuar? As pessoas estão assim: fulano falou mal de mim. Você já viu alguém pedir para sair do emprego porque alguém falou mal dele? Difícil. Você já viu alguém falar assim: vou parar de fazer faculdade porque alguém falando mal de mim? E geralmente quando nós cortamos algo, a gente quer cortar o local que pode mudar o rumo da nossa história. A Ana está lá: Penina persegue Ana, eu vou adorar. Penina afligindo ela, eu vou adorar. Penina se levantando contra ela, eu vou adorar. Meu amigo, não negocie o seu culto, não negocie sua adoração, não negocie os seus momentos com Deus, não negocie a sua intimidade com o céu, porque a frequência que você anda é diferente daqueles que estão tentando lhe perseguir para lhe parar. Enquanto eles estão vivendo as suas próprias crises, você está caminhando em direção à eternidade. Não para por causa das perseguições, não para. Aí ela vai para o templo. Quando ela vai para o templo, isso aqui é muito bonito.
Por quê? Porque ela segue em direção ao templo e ela percebe assim: eu tenho uma oportunidade, e eu não posso voltar para casa sem fazer valer a pena essa oportunidade. Ela se lança no chão e ela começa a orar. Quando ela começa a orar, a oração dela não era uma oração como a das demais pessoas, não era. Por quê? Porque no versículo de número 12 do capítulo de número 1, ela orava continuamente. O sacerdote olhava para todo mundo e via: o pessoal dobra o joelho, levanta e vai embora. Mas Ana dobrou o joelho e não levantou. Ela está batendo os lábios e ela não levanta. Aí sabe o que o sacerdote faz? Mulher, você deve estar como uma mulher embriagada. E aí Ana coloca um freio na tentativa do sacerdote de frear a entrega dela. Porque o que o sacerdote queria fazer com ela, de maneira, no versículo 13, por ela orar silenciosamente, o sacerdote queria que ela levantasse e fosse embora. Mas ela, quando ela o responde, ela vai dizer o seguinte: olha, eu só estou orando dessa maneira, no versículo de número 15, porque eu sou uma mulher angustiada de alma. Então é por isso que eu estou todo esse tempo de joelho dobrado. Sabe o que ela está fazendo? Colocando um freio na tentativa que o sacerdote fez de freá-la. Aqui a gente precisa saber frear aqueles que querem nos frear. Porque tem um momento da nossa entrega que você precisa decidir se aqueles que tentam lhe frear terão êxito ou não. Tem hora que você tem que dizer assim: olha, não me importune, porque o que eu estou fazendo é mais importante do que qualquer coisa que esteja acontecendo. A maneira como ela responde ao sacerdote é a seguinte: eu só estou orando dessa maneira por causa do estado da minha alma. Então ela está dizendo assim: olha, você só está me vendo fazer assim porque aqui dentro tem uma coisa que justifica a minha entrega. O que eu estou sentindo aqui dentro justifica a maneira como eu estou me lançando diante de Deus. O que ela está dizendo ao sacerdote é o seguinte: não tente me parar, porque você não sabe o estado que a minha alma está enquanto eu cheguei aqui. Sabe o que ela está ensinando para nós? Às vezes a gente tenta ser aquele tipo de fiscal de culto, não é? A gente olha para alguém e fala assim: sei para que esse negócio? Sei para que falar um glória mais alto? Sei para que esse negócio de ficar cantando esses louvores assim? Porque tem gente que gosta de ser fiscal de culto, sendo que não tem como a gente medir a entrega de outra pessoa se a gente não sabe o estado da alma dessa pessoa. Não tem como a gente tentar dizer o que ele pode ou não pode fazer se a gente não conhece o estado que a alma dessa pessoa está. Você não sabe como foi a semana dessa pessoa que está do seu lado. Você não sabe como foi o dia dessa pessoa que está do seu lado. Alguns podem estar vivendo as melhores fases de sua vida e outros as piores. Aí quando estão num momento como esse, você acha que cabe a nós definir a forma como o outro vai se entregar ou deixar de se entregar? Não, deixa ele fazer do jeito que está fazendo, deixa ele se entregar do jeito que está se entregando, porque ele sabe o estado que a alma dele se encontra. Um dia eu estava pregando num lugar chamado Orilândia do Norte, lá no Pará. Enquanto eu pregava, um moço saía correndo, pastor, de um lado para o outro. Aí ele levantava a criança, daqui a pouco rolava no chão, aí daqui a pouco pulava. E eu achando aquele negócio diferente, eu pregando. Quando eu acabei de pregar, ele veio para mim e falou assim: pastor, o que eu estou fazendo é errado. Aí eu disse para ele assim: meu amigo, se você está incomodado, dá para se controlar. Aí eu mostrei um texto bíblico para ele. Ele falou assim: pastor, eu não sei ler. Quando ele me disse aquilo, aí eu perguntei para ele assim: o irmão congrega aqui nessa igreja? Aí ele: não. Aí eu falei assim: o irmão tem parente aqui nessa igreja? Ele: não. Aí o irmão conhece alguém aqui? Ele: não. Aí eu falei: onde o irmão mora? Ele: eu moro lá no Maranhão. E eu estava no Pará. Ele falou que morava no Maranhão. Aí eu disse: como que o senhor chegou aqui? Aí ele falou para mim assim: ontem à noite eu ouvi uma voz, e essa voz falou comigo assim: ó, vai nesse endereço, porque amanhã pela manhã eu vou te batizar com o Espírito Santo. Aí eu falei: e o senhor foi batizado? Ele falou: fui, e é por isso que eu estou alegre desse jeito.
Aí eu falei para ele: então você está fazendo pouco, quebra tudo. Porque se eu não entendo o estado que a pessoa chegou, eu não tenho direito de tentar freá-la. Se eu não sei o estado que a alma de alguém está, eu não tenho direito de tentar freá-lo. Por isso você que veio aqui hoje, não tenta medir a entrega de outra pessoa, ou não pense que você está sendo medido, não. Você está aqui hoje porque Deus te deu uma oportunidade única. E o que está acontecendo agora pode marcar a sua vida de uma vez por todas. A gente não veio para ficar de conta a gota, é um amém aqui, é um glória dali, é um aleluia de lá, não. A gente veio para rasgar nosso coração, colocá-lo diante do altar e falar: Jesus é seu, toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha inteligência, o expertise, tudo é seu. Faça o que o Senhor quiser fazer. Aleluia. Quando o sacerdote tentou freá-la, ela freou quem tentou freá-la. Ela freou quem tentou freá-la. Aí o sacerdote vai e diz para ela assim: agora que eu sei o que está passando com você, vai e seja feito conforme a sua petição. Aí a Bíblia vai dizer para nós no versículo de número 18: e o semblante dela já não era mais o mesmo, porque não estava mais abatido. Sabe o que a gente precisa fazer com mais frequência? Abençoar aqueles que estão angustiados. Antes de você falar se fulano está assim por causa disso, ela deve estar acontecendo alguma coisa ruim, não, libera a palavra de bênção. Jesus te abençoe, vá em paz. Jesus abençoe sua casa, vá em paz. Jesus abençoe sua vida, vá em paz. Aleluia. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado, por gentileza, diga assim: você é uma bênção. Diga: sua casa é uma bênção, sua família é uma bênção. Diga: seu ministério é uma bênção. E nós só estamos aqui porque o Senhor resolveu te abençoar. Glória a Jesus. Glória. Nós precisamos abençoar, porque abençoar é a chave para mudar o estado de espírito da outra pessoa. Quando ele libera essa palavra, Ana volta para casa. Ana volta para casa e ela engravida. Quando ela engravida, ela tinha feito um voto, e o voto era o seguinte: Senhor, me dá um filho homem. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou dedicá-lo a ti. Ele vai viver todos os dias dele na tua casa. Foi o voto que Ana fez. Ao fazer esse voto, o Senhor concede a petição de Ana e entrega para ela uma criança. Ao entregar para ela uma criança, Ana leva ao templo no tempo determinado para poder deixá-lo lá. E aqui é onde eu quero pregar para a gente essa noite. Quando ela leva ao templo para deixá-lo lá, quem morava lá? Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias estavam sendo bombardeado pelas pessoas, pela maneira vil que eles viviam. Segundo a Bíblia, eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não tinham zelo. Eles não tratavam de maneira honrosa. Eli, nessa mensagem, representa uma religião enfraquecida, que não tem força moral para doutrinar aqueles que fazem parte dela. Ofni e Finéias, nessa mensagem, representam os filhos dessa geração que crescem, mas ao invés de se aproximarem daquilo que é santo ou sagrado, se afastam daquilo que é santo e sagrado. E Samuel, nessa mensagem, ele é uma esperança. Ele é uma esperança. Quando Samuel é colocado na mesma casa que Ofni e Finéias, Ofni e Finéias tratavam com todo o desprezo possível o que eles faziam no templo. E tinham um agravante: quando o culto acabava, eles já tinham um caso marcado com algumas mulheres, eram adúlteros. Estar próximo deles não era uma tarefa fácil, e Samuel foi colocado lá.
era na mesma casa, comia na mesma mesa, frequentava o mesmo ambiente dentro do templo, mas tinha uma diferença. Para Deus segurar Samuel, Deus fez Samuel olhar para onde Ofni e Finéias não olhavam. E para onde Deus fez Samuel olhar? Para o altar. Você vai ver no texto bíblico inúmeras vezes, capítulo 3, versículo 1, Samuel ministrava e o Senhor era com ele. Inúmeras vezes você vai ver Deus fazendo Samuel olhar para o altar. Por quê? O altar aqui é um ponto de equilíbrio. Se você quer entender a saúde espiritual de alguém, perceba aonde os olhos dessa pessoa brilham enquanto olham. Porque o altar é um ponto de equilíbrio. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Olhe para o altar. Você quer ter uma vida disciplinamente abençoada? Olhe para o altar. Porque o altar é um ponto de equilíbrio. Se você quer ter uma vida espiritual disfuncional, pode frequentar os cultos, mas tenha suas referências àqueles que estão no mundo, aqueles que fazem apenas a vontade do mundo, aqueles que querem apenas os interesses desse mundo. Faça isso, que você vai ter uma vida disfuncional. Mas se você quer ter uma vida espiritual equilibrada, olha para o altar, se aproxima do altar, se alimente das palavras que saem do altar, beba da água que sai do altar, porque o altar é um ponto de equilíbrio na nossa vida. E Samuel está crescendo dentro dessa rotina, olhando para o altar. Enquanto ele olha para o altar em uma determinada noite, Ofni e Finéias não cuidavam mais de nada. Aí o texto que nós lemos: antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor falou com ele e disse: Samuel. Essa palavra, antes que a palavra de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apague, ela é uma palavra que precisa ter uma consideração nossa. Por quê? Porque a lâmpada aqui é um sinônimo da presença. E apagar essa lâmpada era sinal que a presença de Deus havia ido embora, ou sido desprezada ao ponto de ser extinguida. Então, antes que a lâmpada se apague, foi um grito que Deus deu a Samuel, para que o sacerdócio não fosse completamente destruído. E eu quero considerar algumas coisas com você. Primeiro, se você olhar para a história, os avivamentos, eles não duraram muito tempo. São como chuva que passa em um determinado lugar, faz o que precisa fazer e depois segue seu curso. Em todos os grandes avivamentos na história, eles duraram pouco tempo. O que mais tempo durou foi o avivamento no período dos puritanos, entre 1600 e 1700, que durou 100 anos. Foi o avivamento que mais durou. Depois desse primeiro grande despertamento, por volta de 1730 até 1750, somente 20 anos. Depois do primeiro grande despertamento, Inglaterra, Estados Unidos, segundo grande despertamento, 1790 até 1840. Pregadores nesse período como Jonathan Edwards, George Whitefield, pregavam mensagem que enalteciam a santidade de Deus, falavam sobre seu caráter e seu poder, pregavam uma mensagem para santificar o coração das pessoas. Mas não durou muito tempo. Depois disso, se você olhar para a história, por volta de 1904, avivamento no país de Gales, Evan Robert, que dos 13 até os 26 anos de idade, orava todos os dias pedindo: Deus, aviva o país de Gales, traga sobre esse país a tua presença, o teu poder. Esse avivamento não passou de 10 anos. As pessoas aceitavam Jesus na padaria, aceitavam Jesus no supermercado. Eles tiveram que fechar penitenciárias, porque não tinha presos para colocarem na penitenciária. Mas não passou de 10 anos. Por volta de 1906, Rua Azusa
só durou até 1915. William Seymour, pastor metodista, pregava com grande autoridade, falava sobre os dons espirituais. Não durou muito tempo. 1994, avivamento de Toronto. Se você olhar hoje para o Canadá, não é nem sombra das coisas que eram, porque o avivamento vem, cumpre o que precisa cumprir e depois vai embora. E o que acontece depois que o avivamento se vai? Entramos num período pós-avivamento: declínio moral, declínio espiritual, declínio ético. Se a gente olhar para a igreja brasileira hoje, e eu acredito demais nessa geração, a gente vive um período crítico. Por quê? Porque daqui a uns 10 anos, pela primeira vez, os evangélicos serão maiorias dentro do nosso país. Mas esse mesmo período aumenta adultério, aumenta suicídio, aumenta roubo, aumenta promiscuidade. Aí a gente se pergunta assim: é um tanto de evangélico espalhado pelo Brasil, mas ao mesmo tempo as promiscuidades estão vindo todas ao mesmo tempo. Se você olhar para as igrejas, a maioria dos pastores reclamam de solidão e sentem que estão sozinhos no ministério. Parece que tem um distanciamento entre altar e corpo da igreja. As pessoas estão preocupadas em comprarem seu carro, comprarem sua casa, fazer suas faculdades, mas elas estão se distanciando do altar. Está havendo uma lacuna gigante, e as pessoas se acostumaram a ser consumidores de culto, e não pessoas que vêm para se entregar, para se adorar. Elas querem ouvir uma boa palavra, querem ouvir um bom louvor, querem um lugar para colocarem seus filhos, querem um lugar para sentirem-se confortáveis, mas ao mesmo tempo não querem ter contato profundo com a noiva de Cristo. Isso tem feito com que a lâmpada seja comprometida e a gente corra o risco de em algum momento da história alguém contar: você lembra? Por volta de 2020 e pouco, o Brasil tinha um povo cheio do Espírito Santo, mas olha hoje, alguém pode dizer que na nossa vez nós fizemos vergonha e que não tivemos pulso para manter a lâmpada de Deus acesa. 4 momentos importantes o Brasil viveu: 1911, aquela fase do Pentecoste, revestimento de poder, cumprir a missão. 1950, período das curas divinas, cruzada, vinha missionário de tudo quanto é lugar. 1970, começaram a falar sobre batalha espiritual. Hoje parece que a gente vive um evangelho convertido ao emocionalismo. As pessoas, elas estão tão carentes, as pessoas, elas estão tão vazias, as pessoas, elas estão tão sensíveis, que a gente vive um evangelho convertido ao emocionalismo. As pessoas querem coisas que toquem o coração, e nós gastamos muito tempo no altar falando de ansiedade, falando de depressão, falando de síndrome do pânico, e nós deixamos de falar daquilo que é primordial: que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Nós não podemos gastar a nossa vida falando apenas de coisas que os médicos da terra resolvem. Nós precisamos nos gastar no altar falando de coisas que o céu nos ordena falar. Aleluia! A gente precisa voltar, e quando eu digo voltar, a gente precisa parar de medir a nossa entrega pela entrega de outra pessoa, porque a medida de alguém não pode ser a sua mesma medida. Não adianta você olhar para alguém e falar assim: fulano ora assim, eu vou orar assim. Beltrano faz tanto tempo de oração, eu vou fazer tanto tempo. A tua medida não é a medida de outra pessoa, é o que Deus tem para você.
Para a gente romper, a gente precisa quebrar esse estereótipo de eu tenho que fazer igual fulano, beltrano. Não. Você precisa fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Porque quando você começar a fazer o que ninguém faz, o céu vai liberar sobre você o que não libera sobre outras pessoas. Aleluia. Nós precisamos entrar dentro dos nossos templos novamente, com o nosso coração desejoso, não apenas para cumprir uma liturgia, um mero formalismo, não. Entrar aqui dentro é saber, Senhor, eu tenho hora para chegar, eu tenho previsão para sair, mas o que o Senhor quiser fazer, eu estou disponível, pode começar por mim. Jesus quer começar a fazer algo através de você. Aleluia, glória a Jesus. Sendo que a gente precisa sair dessa superficialidade, saber como o culto começa, saber como o culto termina, saber quais são todas as programações, e a gente precisa entrar numa dimensão sobrenatural. Samuel é isso. Samuel dormia perto da arca. Samuel dormia perto da arca. A gente precisa de um Samuel que é um grito de esperança. Aqueles que dormem perto da arca de novo, desejosos, Senhor, fala algo, revela algo, mostra algo, me faz viver algo. A gente precisa de pessoas com o coração limpo, para poder viver as coisas que o céu tem para nós. Deus, eu amo a tua presença, eu amo a sua casa, eu amo o Senhor. Eu não quero viver essa formalidade, eu não quero entrar no templo, sair no templo, voltar para casa para ficar assistindo sério o dia inteiro, não. Eu quero que a minha alma queime pela tua presença, que meu coração deseje o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Jesus está aqui, aleluia. Eu sinto uma graça aqui. Segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Glória a Jesus, diga para ele: vai começar por você. O mover que Deus tem para fazer, diga, vai começar pela sua vida. Levante a mão desse crente para o céu se você puder, e pelo menos por 10 segundos adore ao nome do Eterno, adore ao nome do Cordeiro de Deus. Você que tem boca para dizer glória, diga glória. Você que tem boca para dizer aleluia, diga aleluia. Rompa a formalidade, rompa os protocolos, rompa as liturgias que você está acostumado, antes que a lâmpada de Deus apague. O Senhor quer levantar você, antes que a lâmpada de Deus apague, o Senhor quer levantar você. Aleluia, aleluia. A gente está precisando, para viver a nossa vida de devoção plena, se apaixonar de novo pela presença. Sabe, aquele ânimo para a gente chorar pelo fato de Jesus estar aqui. Sabe, aquela disposição dentro do nosso coração: Senhor, eu não negocio com mais ninguém a minha prioridade, que é o Senhor. Eu não abro mão da minha prioridade de jeito nenhum, porque é o Senhor a minha prioridade. Aí a gente pensa assim: culto é performance? Não, porque se culto fosse performance, Ofni e Finéias não seriam tratados do jeito que foram, porque para performar ele não havia, igual a eles não tinha. Se hoje eu olharia para Ofni e Finéias e falaria assim: eu queria que minhas filhas fossem igual a eles, porque eles estavam em todo culto, eles cumpriam todos os ritos, mas Deus não vê como os homens vê. Deus vê o lado de dentro, Deus vê o coração, Deus vê o coração. A nossa vida com Deus não pode ser apenas uma vida de formalidade, de bater cartão dia de conferência, ou bater cartão dia de culto. A nossa vida com Deus não pode ser apenas uma entrega superficial de: olha, Senhor, eu estou aqui, olha, irmão, eu vi. Não, nosso coração tem que estar rendido. A gente tem que desligar o botão do piloto automático, começar a fazer funcionar de novo. Eu fui num culto um dia desse, e nesse culto tinha um senhor de quase uns 80 anos de idade.
E eu tinha dirigido, isso foi lá no Vale do Jequitinhonha, eu tinha dirigido para chegar lá mais ou menos 8 horas. E aí eu cheguei, fui ao culto, e eu negociando comigo assim: ô Senhor, eu dirigi muito, eu estou muito cansado, então hoje eu vou ficar quietinho no meu canto. E aí, como Deus me tratou, colocou um senhor de quase 80 anos de idade do meu lado. Aí ele chegou para mim e falou assim: o irmão deve ter dirigido muito para chegar aqui hoje, né? Aí eu falei: dirigi. E aí a gente conversando, ele para mim assim: hoje eu também dirigi demais, eu sou taxista. Aí ele falou para mim assim, e eu amo trabalhar no táxi, gosto de conversar com as pessoas. E nesse meio tempo, a igreja começou a louvar, e ele sentado do meu lado, de repente ele levanta e ele: ô glória! Aí eu olhei para ele e falei assim: quase 80 anos. Aí ele sentou do meu lado e falou para mim assim: só hoje eu devo ter dirigido mais 8 horas. Aí eu quietinho lá, aí daqui a pouco começam a cantar outro hino, aí ele dá uma corrida no altar, vai lá do outro lado, ele: oh aleluia! Aí eu olhei para ele e falei assim: quase 80 anos. Aí daqui a pouco começa um conjunto geral. Aí ele, não animado só em correr para lá e para cá, ele vai lá no final da igreja correndo. Quando ele foi lá no final da igreja, aí vem ele pulando: ô glória, ô aleluia. Aí eu olhei para ele e falei assim: para ele eu não vou perder não, Jesus, para ele não. Aí ele sentou do meu lado, ele dava um glória, eu: ô aleluia. Aí ele dava um aleluia, eu: amém. Aí ele: bendito seja o Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Talvez você não perceba, mas tem gente que se espelha em você enquanto você está de pé. Enquanto você está adorando, tem alguém olhando para você e dizendo assim: se ele não parou, não vou parar. Tem alguém espelhando em você dizendo assim: se ele aguentou passar por essa crise e não desistiu, eu não vou desistir. Se ele conseguiu permanecer de pé, eu também vou conseguir permanecer de pé. Sabe por quê? A lâmpada de Deus não vai apagar na sua vez. A lâmpada de Deus não vai apagar na sua vez. Pastor Darlon, a lâmpada de Deus não vai apagar na sua vez. Ministros de Deus, a lâmpada de Deus não apagará na sua vez. Nova Aliança, a lâmpada de Deus não vai apagar na sua vez. Quando alguém contar a história, vai dizer assim: tinha uma igreja, Nova Aliança, lá aquele pessoal era diferente. Eles mantiveram a lâmpada acesa. Enquanto estava todo mundo vivendo as suas crises, eles permaneceram de pé, glorificando ao nome do Eterno. A lâmpada não vai apagar na tua vez. Não vai apagar na tua vez. Esse é um grito do Espírito Santo de Deus para nós. Samuel, acorda. Por que você precisa acordar? Acorda antes que os nossos altares sejam tomados por uma teologia coach, que alimentam o nosso ego, mas não alimentam o nosso espírito. Acorda, Samuel, antes que nossas orações se tornem frias e vazias, e já não haja mais fervor enquanto nós oramos. Acorda, Samuel, antes que a frieza seja normalizada entre nós e as pessoas se espantem quando virem alguém fervendo por Deus. Acordem, Samuel, antes que os missionários morram sem a nossa ajuda e sem as nossas orações. Acorda, Samuel, antes que os nossos púlpitos tornem-se palanques políticos e nós não tenhamos mais espaços para os profetas. Acordem, Samuel, antes que os nossos jovens percam os seus referenciais e não tenham mais para quem olhar. Acorda, Samuel, antes que os nossos altares se tornem palco, que os nossos ministros se tornem artistas, que os nossos profetas se tornem palhaços. Acorda, Samuel, antes que a lâmpada de Deus apague. Aleluia, aleluia.
Se você não acordar agora, não reclama do que a igreja se tornará daqui a alguns anos. Se você olha hoje para a Inglaterra, aonde John Wesley pregou, aonde George Whitefield pregou, aonde Carlos Wesley pregou, aonde Jonathan Edwards pregou e tantos outros, as igrejas se tornaram museus, bares e shoppings. A religião que mais cresce são os muçulmanos, e os cristãos se tornaram uma ideia religiosa dentro de tantas outras. Há uma frieza crônica que tem tomado conta da Europa. Se você olhar para os Estados Unidos hoje, o berço da teologia da prosperidade, com tantos cristãos, cadê o fervor? Daqui a alguns anos vão olhar para o Brasil, mas não vai ser com seus filhos, não vai ser com seus netos, porque antes que a lâmpada de Deus apague, você vai acordar. Não há nada intencional no reino. Se você não ora, céu não abre. Se não lê a palavra, não tem entendimento. Sem a palavra não há libertação. Nós precisamos despertar o quanto antes. E agora, o que eu preciso fazer? Que lâmpada era essa? Era a lâmpada do candelabro. E eu encerro agora. Para ele manter a lâmpada acesa todo dia, ele precisava limpar o candelabro do azeite velho que ficou. Tirava todas as sujeiras que estavam lá dentro. Segundo, ele precisava tirar o pavio que já havia sido queimado e colocar um pavio novo. E eu encerro só nessa questão do pavio. Sabe o que é o pavio velho que a gente mantém no nosso candelabro? É aquele saudosismo de que ano passado foi bom, há 10 anos atrás era bom, há 30 anos atrás era bom. Porque tem gente que vive de pavio queimado. Mas Deus me marcou há 3 anos atrás. Ah, mas Deus me marcou há 10 anos atrás. Esse pavio já queimou. Tira esse pavio velho e coloca um pavio novo. Ah, hoje, pastor, Deus marcou minha vida. O pavio de hoje serve para hoje, o de amanhã é para amanhã. Então, quando você chegar aqui dentro da casa de Deus, ontem pode ter sido o melhor culto da tua vida, mas hoje tem que ser um culto novo. Ano passado pode ter te marcado como nunca marcou, mas hoje tem que te marcar de novo. Tira esse pavio velho que você conserva dentro do teu coração e coloca algo novo. Ai, mas quando eu era criança, mas na igreja da minha avó, mas na igreja do meu pai, era bom, serviu como lembrança e referência para você, mas Deus quer fazer algo novo agora. Deus quer fazer algo novo hoje. Deus quer fazer algo novo já. E há uma presença poderosa nesse ambiente. Há uma presença poderosa nesse ambiente. Eu estou sentindo um revestimento do alto sobre essa igreja nesse momento. Calabarachandarábia, aleluia. Se você puder, levante a sua mão aos céus sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Vem um azeite novo, também vem um pavio novo, também vem o fogo novo de Deus. Receba sobre você. Alabarachandarábia. Oh, glória! Antes que a lâmpada de Deus se apague, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Antes que a lâmpada de Deus se apague, acorda, Samuel. Aleluia.